Boa tarde, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o 06, o Doutor Ayata, o Shade, que não está lá no Catar, mas está aqui no Brasil. Doutor Ayata, não diga que você é um shake, não. Doutor Ayata não disse shake, com Q-U-E ou K-E, como você quiser escrever. Eu disse shade com D-E. Por quê? Porque a mulherada me elegeu, mandou eu usar um turbante, uma roupa árabe, e falou assim, você é o nosso shade, cheio de beleza, cheio de perfume gostoso, cheirinho pra lá e pra cá, cheio de sorriso amistoso, cheio de charme, cheio de gostosura, cheio de tudo. Eu falei, mulherada, realmente vocês me convenceram, eu também acho que eu sou um cheio de tudo que é bom, tá bom? Nada em mim está esvaziado de predicados que dizem respeito e adjetivos à beleza, tá bom? Você que tá rindo aí, concorda, viu? Concorda. Eu tô aqui para colocar um vídeo pensando no futuro das armas de ar. E é claro que a gente, quando pensa assim, qual é o futuro das armas de ar? A gente só pensa em melhorias, não é verdade? Armas mais potentes, armas com calibres mais poderosos, armas mais precisas, armas mais capazes de elevar o nível de precisão a distância cada vez maior. E às vezes pensamos assim, armas também mais bem construídas, mais robustas. Aí eu parei e pensei em fazer esse vídeo porque eu imaginei o seguinte, uma coisa eu acho que nós precisamos de visualizar já no futuro, que nossas armas serão praticamente de plástico, de polímero. Doutor Ayata, você está sendo terrorista, você está falando aí de coisas que você... Mas é a tendência da chamada indústria 4.0, que é hoje mania nos parques industriais do mundo todo. É substituir à medida que for possível e em tudo que for possível o ferro, o aço, pelo plástico, pelo polímero. Isso passa por algumas coisas, para vocês terem ideia, para cada quilo de ferro produzido em relação a 1 quilo de polímero produzido, 20 quilos a menos de CO2 são despejados na natureza. Então, o plástico, o polímero é ecologicamente mais correto por quilo. Outra coisa, imagina a indústria automobilística. Quando você tem um carro, se ele é todo montado de ferro, ele pesa 2.000 quilos. Se você tem como substituir diversas partes por polímero, ele cai no mesmo tamanho para 1.500 quilos, 1.400, e sendo mais leve, um motor menor pode impulsioná-lo, com menos consumo. E se assim eu for aqui devagar em diversas coisas, nós vamos ver que a indústria, ela prima por substituições que lhe gerem maior economia, menor contaminação ao meio ambiente e maior capacidade de competitividade. E o plástico, o polímero, está nisso aí lá na ponta da fila. Porque vocês imaginem bem, olha os custos que o polímero evita. O plástico ou polímero, ele diminui peso. Então, se faz objetos, coisas bem mais leves. Ele não precisa de uma parte dos tratamentos secundários. O que é isso? Eu tenho aqui uma carabina de aço, por exemplo, de ferro. Esse ferro aqui, quando acaba, ele precisa de receber um banho químico, uma oxidação. Algumas peças precisam até de levar uma pintura. O polímero não. Você escolhe a cor que o polímero vai ficar no resultado final e olha aqui, ó, não precisa de pintura nem nada. O acabamento, esse aqui precisa de uma série de coisas de acabamento em torno e tal,
para ele ficar dentro do padrão. O daqui, se a impressora 3D ou o robô ou a forma tiver dentro do limite correto, ele já sai prontinho, evita isto. Eu estou falando aqui disso, mas existem outras coisas que mostram o polímero como grande visionário para a indústria. Sem falar que o metal corrói. Ele está sujeito à oxidação, às intempéries, que o polímero não está. Normalmente o maior inimigo do polímero são temperaturas mais altas, muito altas, que o ferro ou o aço suporta e o polímero não. Mas a maioria dos objetos não estarão expostos a uma fadiga térmica tão grande, a não ser num acidente. Então a indústria está indo para o polímero. E o que acontece? Temos aqui essa arma que, tirando da coronha, muito pouca coisa nela é polímero, o resto tudo é ferro fundido ou aço. E temos esta aqui, que é um M4 Croisman, calibre 4,5, multipump, ele é de você carregar com pumps, que, tirando cano e algumas poucas molinhas aqui, tudo é polímero. 95% dessa arma é polímero. Deixa eu distensionar a mola, que a arma não está carregada, tá bom? Só porque eu deixei tensionada a mola, não a câmera de ar. Então você imagina bem, 95% de polímero, 5% de ferro. 85% de ferro, 5% de polímero talvez. Só que a tendência é isso aqui, ó. E olha que é uma coisa interessante. E o que me levou a fazer esse vídeo foi que eu vi o bloco do gatilho da Jade, ele é todo polímero, levíssimo. Você pega assim, a impressão a julgar pela leveza é que ele não tem nem resistência. E para você montar ou desmontar ele no compressor, o polímero é tão aparentemente sensível que todo mundo que monta usa o parafuso de prender a Jade na coronha, usa aquele parafuso que está colocado num bloco lá dentro do gatilho, que é todo o bloco do gatilho que é de polímero, e se apoia naquele parafuso e não no polímero, de medo do polímero quebrar na hora que você tem que comprimir a mola ou descomprimir para desmontar a arma. É polímero. A maioria das nossas armas, esse bloco já é polímero. O cano, ao invés de ser de ferro, é uma parte de ferro e o resto é uma parte de polímero que envolve ele. Eu tenho um amigo que falou que o trinco da Big Cat, que é essa peça aqui, ó, mostrar para vocês aqui, ó, essa lingueta que tem aqui, ó, colocar aqui, ó, no rumo da minha testa aqui, ó, essa linguetinha aqui, ó, que trinca a arma com o bloco na hora que você bascula, é de polímero e que a dele já desgastou. E a arma, quando fecha, já está com folga. Então, nós estamos, igual eu falei lá no início do vídeo, visando, imaginando que teremos N avanços na indústria do tiro, mas esses avanços, por certo, passarão pelo plástico, pelo polímero. Eu, particularmente, não gosto, embora a indústria deve estar colocando isso depois de fazer testes e testes e testes, e produzindo armas menos duráveis, porque enquanto um bloco desse aqui, um trinco desse aqui, possivelmente o Dr. Ayata vai morrer e ele vai estar inteiro. Da Big Cat do meu amigo já está dando problema. Então, uma coisa que a gente precisa simular é que às vezes teremos armas mais frágeis, onde o polímero vai, que ele, por muito que ele seja resistente, a resistência do ferro, eu acho que ele não se compara à resistência do ferro, não sou técnico para isso, mas imagino. Teremos armas mais frágeis, mais cheias de plástico, mas numa tendência que eu acho que a indústria do tiro não vai ir na contramão e deixar de adotar essa tendência ainda de forma muito mal, como a Croisman já fez quando fez esse coisa. Olha, estou segurando com 2 dedos. Você imagina você segurar uma arma com 2 dedos e movimentar ela, de tão levinha que ela é, polímero puro, só polímero. Então a tendência é isso. Agora, qual é uma coisa que me preocupa, que eu acho que não é bom? Primeiro, resistência mecânica, a fadiga mecânica, fadiga térmica.
Para a arma de ar até que é pouca a fadiga térmica, mais na hora do disparo aqui na câmara, mas fora isso praticamente não tem. Mas a fadiga mecânica, de durar muito pouco, de quebrar, enquanto essa aqui, às vezes até você basculando, voltou, se conforme a altura que tiver a basculamento, você volta ele não empenha, uma de polímero, isso aqui vai soltar mesmo. Você não consegue comprar só o cano, para pôr o cano no bloco, você vai ter que comprar o cano e o bloco juntos. Você vai ter um problema de redução de peso na arma, terrível. Olha bem, essa arma aqui, é a minha arma de competição, ela está com praticamente 5,2 kg. Tem muito peso agregado aqui, ó. Vou soltar aqui para vocês verem que o centro de gravidade nem tá no lugar certo. Ó. Se soltar, ela cai. Tem que pegar aqui assim, ó, para ela dar centro de gravidade, senão ela não dá. Ela está muito pesada aqui. Por quê? Porque peso faz falta em arma. Se não tiver peso, o recuo e a vibração acaba com a precisão. Agora no polímero, você imagina se essa arma aqui não fosse uma multipump, que lembra muito, são não vou dizer precursores da PCP não, que a PCP veio antes dela, mas são uma semi-PCP em termos de recuo e vibração. Imagina se essa multipump fosse um sistema igual esse aqui, o tanto que isso ia vibrar uma arma desse peso. Se eu conseguir equilibrar aqui no dedo, deixa eu abrir aqui a coisa aqui para tentar colocar, ó, num dedo, ó, de tão levinho. Você imagina o tanto que isso vibraria se não fosse uma multipump, que não tem aquele recuo. Olha aqui para vocês verem, ó, você não vê. Então, à medida que o polímero vai entrando, vai caindo peso, e as armas, a engenharia vai ter que pensar numa coisa muito extraordinária para equilibrar certas potências com precisão por causa da falta de peso para absorver e trabalhar com a intensidade de vibração e o recuo. Mas eu acho que estamos indo para isso aí. Eu particularmente não gosto muito. Aliás, eu não gosto nada. Mas infelizmente, eu acho que é um caminho sem volta. Então você tem sua armazinha, que ainda é metal e tal, das antigas, como diz outro, preserve, meu amigo. Porque daqui a um certo tempo não haverá mais não. Ficou no passado. Armas que vão junto conosco para o túmulo, a gente vai, elas ficam. Amanhã nós é que vamos, talvez por causa de um acidente ou outro, o polímero ser tão fraco ou peças fracas, temos que trocar blocos inteiros até a arma, porque ela é de polímero, mas infelizmente eu acho que é isso aí que vai acontecer. De forma que eu incluo hoje esse agregado material na equação do futuro das nossas armas. O que nós esperamos é que com a competência que tem os projetistas, os engenheiros, eles trabalhem de tal forma que consigam equacionar a inclusão cada vez mais desse material com maior resistência e maior precisão. E vou encerrar aqui. Interessante que o curso fica muito mais barato para a indústria fazer em polímero do que fazer em ferro. Mas o preço final não chega para a gente com essa diferença. Pelo contrário, quando as armas eram de ferro, elas eram esse preço. Começaram a botar polímero, não caiu um pouquinho para o consumidor final. Continuou no patamar como se fosse aquele material que a princípio nos parece, eu não sou nenhum técnico, mas bem mais adequado para a construção de uma arma. Vou encerrar dizendo uma coisa aqui, imaginar que a arma de fogo hoje já é feita em impressora 3D, com polímero. Então, meu amigo, é uma fase de transição entre o metal, a idade do metal para as armas, para a idade dos plásticos. Mas fazer o que, né? A gente está aí, gosta, nós devemos pelo menos ser brindados com realmente o que diminuiu de custo para a indústria ser repassado para a gente também. Mas não sou industriário, então talvez esteja falando alguma coisa da qual eu não possa argumentar melhor, se questionado for na necessidade de defender esse ponto de vista. Mas está aí o vídeo. Agradeço ter assistido. O Shade de Caratinga, cheio de beleza, se despede. Abração.